Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 23 de agosto do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, aqui pela Rádio Número 1 da região. Agora 6h35. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Brasil exige visto de mais de 60 nacionalidades para visita simples ao país. IBGE, população do Brasil começará a encolher em 2042, antes do previsto. Goiás conquista o 3º lugar em ranking de sustentabilidade ambiental. Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2024 nesta sexta-feira. A arrecadação federal soma 231 bilhões em julho, novo recorde para o mês. Primeira edição do Feirão do Turismo ocorre neste sábado em Goiânia. Polícia faz operação contra desvios de R$500 mil na manutenção de carros da Secretaria de Saúde de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A população brasileira vai começar a encolher em 2042, segundo projeções divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. A previsão do ponto de inflexão, que é quando a população deixa de crescer e começa a encolher, foi adiantada em 6 anos, desde quando a última projeção foi feita, em 2018. Naquela época, acreditava-se que o Brasil ia começar a encolher em 2048. A antecipação ocorreu porque a projeção anterior foi feita com base nos dados do censo de 2010, que havia sido feito 8 anos antes. Agora o IBGE usou dados do censo de 2022, que, entre outras coisas, mostrou que o país tinha uma população menor do que a estimada pelo Instituto. Para projetar a variação populacional, são levados em conta indicadores como taxa de fecundidade, número de filhos por mulher, a expectativa de vida e a migração. Segundo a pesquisa, no caso brasileiro, a queda da taxa de fecundidade é o principal fator responsável pela diminuição da população nos próximos anos. A migração tem efeito menor. E o Brasil exige visto para pessoas de mais de 60 nacionalidades fazerem uma simples visita de poucos dias aqui ao país. Há outras nacionalidades que podem vir ao Brasil sem visto, mas para ficar no máximo 30, 60 ou 90 dias, a depender do país de origem. O Ministério da Justiça informou que vai restringir a partir da próxima segunda-feira a entrada de imigrantes que não possuem visto de entrada no Brasil. Isso ocorre em meio a denúncias de que o país tem sido usado como rota de organizações criminosas para tráfico de pessoas. A exigência de vistos, de acordo com o Palácio do Itamaraty do Ministério das Relações Exteriores, ocorre, na maior parte dos casos, com base no princípio da reciprocidade comumente aplicado na diplomacia. Isso significa que se um país pede visto de entrada para brasileiros, o Brasil também pedirá para os habitantes desses países. 6h39. Cigarro eletrônico deve elevar os gastos do sistema de saúde público. A matéria nós vamos conferir com o Norberto Notari. O uso do cigarro eletrônico não impacta apenas a pessoa que consome o produto, mas também todo o sistema de saúde. Isso porque a prática é ainda mais prejudicial do que o cigarro convencional, que já é contraindicado. A definição é um consenso da classe médica. O tema está na pauta do Congresso Nacional, que estuda um projeto de lei para aprovar a comercialização do chamado vape. A ideia é estipular regras para que a venda seja realizada de forma adequada. Mas para o oncologista William Nassib William Jr., líder de especialidade de tumores torácicos do grupo Oncoclínicas,
o impacto acontecerá da mesma forma. A quantidade de impostos que vão ser arrecadados com a venda de cigarros eletrônicos é muito menor em termos financeiros do que o gasto que nós podemos ter no sistema de saúde para lidar com todos os problemas de saúde que podem ser ocasionados pelo cigarro eletrônico. Nós já estamos falando de problemas respiratórios, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, asma. Nós estamos falando de problemas cardiovasculares, como hipertensão e aumento de doenças crônicas cardiovasculares, levando eventualmente a infarto e a derrame. E nós nem sabemos exatamente qual vai ser o impacto do cigarro eletrônico no desenvolvimento de câncer de pulmão, mas se estima que esse impacto vai ser extremamente alto e tudo isso vai custar muito para o sistema de saúde. O oncologista William Nassib William Jr. afirma que já há um efeito negativo na saúde das pessoas com o uso do cigarro eletrônico. A doença EVALI, que na verdade foi uma doença que foi descrita recentemente, depois da utilização do vape, que justamente leva a danos pulmonares agudos, inclusive com alguns casos de morte reportados no início da utilização do vape. Além disso, nós sabemos que os vapes contêm uma série de elementos que sabidamente são nocivos para a saúde. Isso inclui a nicotina e pode, por exemplo, causar uma redução do desenvolvimento mental de bebês quando existe o uso do vape em gestantes, aditivos, aromatizantes, metais, e nós sabemos que todas essas substâncias podem levar a piora de doenças pulmonares e doenças cardiovasculares. O especialista explica que a quantidade de nicotina presente no cigarro eletrônico é bem maior do que a quantidade presente no convencional, que é exatamente o que causa a dependência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Um acidente entre um caminhão e um ônibus matou 2 pessoas e deixou outras 20 feridas na madrugada desta quinta-feira na BR-050, na zona rural de Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, o ônibus transportava um total de 44 passageiros. Os relatos dos militares informam que o ônibus bateu na traseira do caminhão. Conforme apurado, o ônibus fazia o trajeto São Paulo para o estado do Piauí, quando colidiu com o caminhão que transportava produtos de limpeza. Os bombeiros encaminharam 5 vítimas para atendimento médico. 13 passageiros foram transportados pela concessionária que administra a via e outras 2 encaminhadas a unidades de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E Goiás conquistou o 3º lugar no quesito sustentabilidade ambiental no ranking de competitividade dos estados 2024, que acaba de ser divulgado pelo Centro de Liderança Pública. São 3 posições acima se comparado a 2023. De acordo com o relatório, o avanço de Goiás se deu sobretudo em razão da pontuação no item recuperação de áreas degradadas, onde subiu 11 posições. A principal iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nesse quesito é o Juntos pelo Araguaia. O ranking é liderado pelo Paraná com 100 pontos. Na sequência vem São Paulo com 95,9, Goiás com 88,4, Espírito Santo com 81,4, Rio de Janeiro com 77,9 e Minas Gerais 75,7, o Distrito Federal com 72,6, Amazonas com 71,2, Roraima no 69,6, Santa Catarina 68,6, Rio Grande do Sul 65,5 e finalmente o Ceará com 56,3. Goiás se manteve estável, avançou em 10 dos 13 indicadores usados para a elaboração do ranking. 6h43 e a polícia desarticula quadrilha que aplicava golpes e movimentou cerca de 80 milhões de reais. Vamos saber dos detalhes dessa ação da polícia com o repórter Túlio Isaac Filho. 15 mandados de busca, 6 prisões, estelionato, um movimento de 80 milhões de reais e, claro, muito problema envolvido. Doutor Eduardo, como é que começa toda essa história? Porque a gente está falando de um valor extremamente alto. Prazer falar contigo. Então, mais uma vez, né, uma denúncia aí nos levou a essa investigação, a informação de que um ex-condenado por furto e roubo a banco estaria cometendo crime de lavagem de capitais aqui na nossa cidade. Então, a equipe de investigadores do GAB, né, sempre atenta a esse tipo de denúncia,
começou a realizar as diligências no intuito de ver a procedência, verificar a procedência e se realmente era real que a pessoa era condenada, porque muitas das vezes acha que a pessoa tem um patrimônio e já tem que ser criminoso, mas aí as denúncias confirmaram que realmente era uma pessoa que tinha passagem por furto a banco e que está ostentando um patrimônio que não condizia com a sua realidade declarada, né? com os patrimônios que declaravam para a Receita. Então foi feita toda essa investigação e aí durante essa investigação descobriu-se toda uma rede de empresas utilizadas para essa lavagem de dinheiro e outros crimes, como golpes aí, utilizando sempre essas empresas no sistema de comunicação para provedores de internet, vendendo como se vendessem pacotes, mas que na verdade eram sempre golpes aplicados na sociedade. Eduardo, quando a gente fala das empresas, contas pessoais, a gente fala de 80 milhões de reais. É algo que chama atenção. É um período aí de investigação de 5 anos, mas é muito dinheiro, um dinheiro não declarado, né? Então, assim, de pronto a gente já identifica uma sonegação fiscal gigantesca, porém a gente acredita assim que além de toda a sonegação aí desses 80 milhões que foram empregados também aí em carros de luxo, imóveis, né, em condomínio de luxo aí, essa lavagem e prejuízo a algumas vítimas. A operação continua? Sim, agora a gente continua, ouve as testemunhas, ouve as demais pessoas envolvidas, possíveis laranjas, para atribuir aí a responsabilidade de todos eles. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. O atacante Vitor Roque mudou a foto de perfil que tinha em sua conta no Instagram. Ele agora aparece com o uniforme da seleção brasileira e não mais com a camisa do Barcelona. Além disso, houve uma atualização da sua biografia e nela não consta mais uma associação ao clube espanhol. Vitor Roque está no momento mais próximo de fechar contrato com o Betis, também da Espanha. O Barça aceitou emprestar o jogador ex-Atlético Paranaense para um dos seus adversários em La Liga, ao invés de vendê-lo para outro clube, de acordo com diversos veículos de imprensa da Espanha. Betis e Barcelona acertaram os últimos detalhes da transferência, como o tempo de empréstimo e se haverá opção de compra. E o clima de despedida vivido pelo volante André no Fluminense tem uma explicação. O volante dá como certa a sua saída do clube nos próximos dias, antes do fechamento da janela de transferências para a Europa. O destino ainda não é conhecido, mas os jogadores e seus representantes possuem conversas com equipes da Premier League da Inglaterra, mesmo após a desistência do Fulham. A proposta oficial da equipe inglesa foi recusada pelo Fluminense, que seria aumentar o montante de 25 para 30 milhões de euros. O Fulham desistiu e foi atrás, aliás, de outro jogador. No momento, os demais interessados não fizeram novas ofertas, mas André confia que isso vai acontecer em breve. Se não for para o plano A que ele deseja, aceitará um plano B. E depois de Wesley, o Flamengo está em vias de ver mais uma negociação naufragar na reta final da janela de transferências na Europa. O Rennes da França encaminhou a contratação do zagueiro senegalês Mika Faye, do Barcelona, e não fez novas movimentações por Fabrício Bruno. Faltando 8 dias para o fechamento do mercado, as conversas estão congeladas e o clima é de apreensão entre os envolvidos. Os franceses não se posicionaram oficialmente a respeito da desistência, mas também não sinalizaram mais nessa semana no sentido de formalizar uma nova proposta. O investimento por Faye é similar ao que o Rennes planejava gastar por Fabrício Bruno, 12 milhões de euros, conforme informou o jornalista Fabrício Romano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. E nessa quinta-feira, a 17ª Expo Genética atingiu um marco ao ultrapassar o faturamento total da edição do ano passado, com os leilões já somando mais de 52 milhões de reais, superando 46 milhões alcançados até o início da semana. O evento, realizado no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, é a maior feira de zebuínos avaliados do Brasil e segue até domingo. O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, Gabriel Garcia, comemorou o desempenho e estima que o faturamento total da feira possa ultrapassar 80 milhões de reais até o fim da semana, estabelecendo um recorde absoluto de negócios. Com a agenda de leilões aquecida, a expectativa é que a feira continue movimentando negócios significativos, consolidando-se como um dos principais eventos do setor agropecuário no Brasil. A
notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E depois de fechado o acordo sobre as emendas parlamentares, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já sinalizou a aliados o que pretende fazer com as duas PECs que retiram o poder do Supremo Tribunal Federal e que ele havia destravado como reação ao STF. Segundo interlocutores de Lira, a PEC que limita as decisões monocráticas vai tramitar, mas sem pressa, e os ministros do STF serão ouvidos para a necessidade de alguns ajustes. A proposta que autoriza revogar decisões do tribunal, por sua vez, vai voltar para a gaveta. Lira disse a interlocutores que essa PEC que restringe as decisões monocráticas do Supremo e que já foi aprovada no Senado tem maioria para passar também na Câmara. Mas ele deixou claro que não fará nada a toque de caixa e que ministros do Supremo serão consultados para o caso de necessidade de mudança no texto que saiu do Senado. Os senadores aprovaram a medida em novembro do ano passado, mas desde então a sua tramitação na Câmara estava paralisada. Na semana passada, em reação à decisão do STF de suspender as emendas impositivas pela falta de transferência e rastreabilidade, Lira anunciou que colocaria para tramitar as duas PECs. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas somou 231 bilhões de reais em julho desse ano, é o que informou nesta quinta-feira a Receita Federal. O resultado representa um aumento real de 9,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação somou 210,9 bilhões. Esse também foi a maior arrecadação já registrada para meses de julho desde o início da série histórica da Receita Federal em 1995, ou seja, em 30 anos. Nos 7 primeiros meses deste ano, ainda segundo dados oficiais, a arrecadação federal somou 1,530 bilhões sem correção pela inflação. Crianças e adolescentes não estão entre as prioridades de candidatos. Os detalhes dessa matéria com Leno Falck. O Fundo das Nações Unidas pela Infância pede que os candidatos nas eleições municipais deste ano no Brasil tenham compromisso com os direitos das crianças e dos adolescentes. A declaração do Unicef foi feita por meio de uma carta aberta e enfatizou que focar nesse grupo não é limitar a agenda pública. Pelo contrário, é uma oportunidade de propor ações com potencial de transformação para essa e as futuras gerações. Segundo Sandra Cavalcante, mestra em Gestão e Avaliação da Educação Pública e doutoranda em Ciências da Educação, as estatísticas não permitem considerar que é dada importância devida às crianças e jovens nos programas políticos dos candidatos. Nós temos no nosso país 15 mil crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos que morreram de forma violenta. Nós temos 40 milhões de crianças e adolescentes expostos a ameaças à saúde, ao desenvolvimento e à vida. Nós temos 44% das crianças que não estavam alfabetizadas em 2023 na faixa etária esperada. Então, através da análise dessas estatísticas, nós percebemos que a Constituição de 1988, também o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, após mais de 30 anos, elas não são referências para plano de governo dos candidatos. O documento foca em 5 prioridades: proteção contra as violências, resiliência climática, saúde e nutrição, educação e proteção social. O site do Unicef orienta como a campanha dos candidatos pode se posicionar sobre esses temas. O fundo pede que os candidatos a cargos municipais invistam em ações concretas e multissetoriais. Nós temos 5.568 municípios no nosso país, nós não podemos dizer que todos tratam de forma igual crianças e adolescentes. Mas a gente não vê, no bojo geral, de modo geral, ações que se destaquem efetivamente, que mostre que essas crianças e esses adolescentes, eles são prioridades. A gente não vê que está garantida ali no orçamento para implementação em políticas públicas de qualidade para a garantia de direitos de crianças e de adolescentes. Sobre a resiliência climática dos municípios, o Unicef lembra que ondas de calor, enchentes, secas e inundações representam riscos para 40 milhões de crianças e adolescentes.
Sobre saúde, o foco é no combate à má nutrição desde a primeira infância. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falco. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10 agora. E neste sábado amanhã, portanto, Goiânia recebe a primeira edição do Feirão do Turismo. Conheça o Brasil das 10 às 22 horas. O evento, promovido pelo Ministério do Turismo em parceria com o Conselho Nacional do Turismo e apoiado pela Goiás Turismo, tem como objetivo movimentar o setor turístico nacional durante a baixa temporada e proporcionar oportunidades de viagem para os consumidores. A feira será realizada no piso térreo do Shopping Cerrado e contará com a participação de agências de viagens, operadoras de turismo e prestadoras de serviços turísticos regulamentados pelo Cadastur. Os visitantes poderão aproveitar ofertas especiais, incluindo descontos, condições de pagamento facilitadas e vantagens exclusivas em passagens aéreas, pacotes de viagem, hospedagem e passeios para destinos nacionais. Além da presença física no Shopping Cerrado, as ofertas também estarão disponíveis online no sábado até segunda-feira nas plataformas digitais das empresas participantes. Um empresário e 11 empresas foram alvo da segunda fase da Operação Rebimboca, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Civil de Goiás, para apurar fraudes nas manutenções das frotas de veículos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. A organização é investigada por provocar um prejuízo de mais de R$500 mil à pasta por meio de desvios e superfaturamento de verbas conforme a corporação. As ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas em Goiânia, Rio Verde e Uruaçu pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. Como o nome dos investigados não foram divulgados, eles não puderam se manifestar. A Polícia Civil informou que teve apoio e colaboração contínua da Secretaria para identificar as irregularidades. São apurados crimes de corrupção ativa e passiva, peculato e associação criminosa. 7h12. Governo de Goiás inclui 4 mil novos bolsistas no ProBem, o programa do governo do estado que disponibiliza bolsas de estudos para estudantes universitários. Quem vai trazer os detalhes dessa matéria é Marcelo Tavares. Reforçando a política de incentivo e apoio à educação, o governo de Goiás oficializou a inclusão de 4 mil novos bolsistas no programa Universitários do Bem, o ProBem. A medida é viabilizada pelo Goiás Social e pela Organização das Voluntárias de Goiás. Com os novos contemplados, o ProBem chega a 48 mil estudantes atendidos. Ao fazer o anúncio da inclusão dos novos bolsistas, o governador Ronaldo Caiado reforçou que a única forma de progredir e alcançar o desenvolvimento do estado é pela educação. Eu sempre acreditei que a gente tem que investir nas pessoas. Esse é o foco principal do meu governo. É lógico que a gente não vai colher isso de imediato, mas daqui 10 anos vocês vão ver o nosso estado de Goiás um outro estado. Esses jovens estão entrando na faculdade, daqui 4, 5 ou 6 anos formados, e aqueles que estão ainda no ensino médio fundamental com um tempo maior. Mas é isso que vai dar diferença para Goiás. Eu tenho certeza absoluta. Eu brilho os olhos quando eu vejo minha criançada, minha juventude caminhando na boa qualidade de educação. Isso faz com que Goiás passe a ser referência, que já é, assumindo o pódio em todas as outras posições. E daqui 10 anos vai ser na renda per capita, vai ser no índice de desenvolvimento humano e vai ser no nível de cidadania. Aí sim é o Goiás que eu sempre sonhei e trabalho por ele. Desde o início do programa e da atual gestão do estado, em 2019, o governo de Goiás já investiu R$491 milhões no ProBem e soma agora 48 mil estudantes beneficiados. Das 246 cidades goianas, 232 tiveram residentes contemplados. Ao todo, foram 98 instituições de ensino e 72 cursos diferentes atendidos. Além da bolsa de estudo, o ProBem oferta em sua plataforma oportunidades de estágio, cursos de capacitação, participação em projetos sociais e integração ao mundo do trabalho. As ações estão dentro do Banco de Oportunidades, ferramenta exclusiva do programa, projetada para impulsionar o desenvolvimento profissional dos bolsistas. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h14. O São Paulo fez bem o dever de casa na noite dessa quinta-feira ao vencer o Nacional do Uruguai por 2-0 e se classificar para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Com o Morumbis mais uma vez lotado, o tricolor paulista definiu a vitória com um gol em cada tempo. No primeiro, Bobadilha acertou no ângulo para abrir o placar. No segundo tempo, Calheri desviou de cabeça depois de um cruzamento de Wellington Rato e fechou o placar. O São Paulo agora vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final. O mata-mata está previsto para ser disputado nas semanas de 18 e 25 de setembro. Por ter sido líder do seu grupo na primeira fase, o tricolor terá a vantagem de jogar a segunda partida no Morumbis. E o Atlético Paranaense também está nas quartas de final, só que da Sul-Americana. A vaga foi confirmada com a vitória por 2-0 sobre o Belgrano nesta quinta-feira, no estádio Mário Kempes, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final. O Furacão ficou com 1 a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, com o Esquivel sendo expulso, mas segurou a pressão do Belgrano e construiu o placar. Mastriani e Diorio, ambos na segunda etapa, fizeram os gols, ampliando a vantagem feita no jogo de ida quando tinha vencido por 2-1. O Atlético vai pegar agora o Racing da Argentina, que eliminou o Atipato do Chile nas oitavas de final. Quem passar pelas quartas vai encarar o vencedor de Corinthians e Fortaleza nas semifinais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. O volume de gado bovino em confinamento cresceu 32% nos primeiros 7 meses deste ano aqui no Brasil, em comparação com o igual período do ano passado. É o que mostram dados da Ponta, empresa de tecnologia focada na gestão da informação e da precisão na pecuária, responsável pelo gerenciamento de informações de mais de 7 milhões de cabeças de gado por ano em todos os sistemas produtivos. O estudo mostra ainda comportamentos distintos entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Enquanto o rebanho confinado do Sudeste cresceu 34%, o do Centro-Oeste se manteve praticamente estável, registrando um aumento de apenas 2% em relação ao mesmo período de 2023. O resultado do Centro-Oeste é fruto da redução de 11% do rebanho confinado aqui em Goiás. Já em Mato Grosso, apresentou um aumento de 21% na entrada de animais em confinamento nesse período. E os contratos da soja em grão registram preços mais baixos nas negociações da seção eletrônica na Bolsa de Mercadorias de Chicago. O mercado reflete o avanço do Crop Tour realizado pela ProFarm, que está consolidando as expectativas de uma produção abundante nos Estados Unidos. A valorização do dólar em relação a outras moedas, que reduz a competitividade do produto norte-americano, também pressiona as cotações. As lavouras de soja em Iowa, no oeste dos Estados Unidos, estão com desenvolvimento melhor frente à média dos últimos 3 anos em todas as amostras. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17. E a Receita Federal vai liberar a consulta ao 4º lote da restituição do Imposto de Renda 2024 ainda hoje, a partir das 10 da manhã. Para saber se vai receber, o contribuinte deverá acessar o site da consulta da restituição. O pagamento será feito em 30 de junho a 5,3 milhões de contribuintes e o fisco vai desembolsar 6,8 milhões de reais. Para fazer a consulta, basta informar o CPF, data de nascimento e o ano do exercício da declaração no site www.restituição.receita.fazenda.gov.br. A consulta pode ser feita também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, com a versão para tablets e smartphones dos sistemas Android da Google e iOS da Apple. O dinheiro da restituição cai na conta informada pelo contribuinte, na entrega da declaração ou na chave Pix indicada. Esse é o penúltimo lote da restituição deste ano. Quem não receber agora terá que esperar até o 5º lote, que será pago no dia 30 de setembro. A nova frente fria muda o tempo no país neste fim de semana. Detalhes dessa previsão com Leno Falck. Casaco e o guarda-chuva devem ser itens indispensáveis neste final de semana em boa parte do país. Isso porque uma frente fria que se forma no sul do Brasil deve ter potencial de mudar o tempo em diferentes regiões. Um ciclone extratropical em alto mar vai levar chuva e ventos fortes de até 90 km por hora para o Rio Grande do Sul. A expectativa é de que esta frente fria seja a segunda mais intensa a atingir o estado gaúcho neste mês de agosto. Kleber Souza, meteorologista do IMET, dá mais detalhes.
A previsão para o final de semana, especialmente no centro-sul do país, é de mudança no tempo. Após uma onda de calor que está atuando na região sul, uma frente fria vai favorecer com que o tempo mude, especialmente nos estados do sul, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, ao longo desse final de semana. A frente fria já está em atuação sobre o Rio Grande do Sul, ela começa a avançar em direção à região sudeste, mudando o quadro do tempo nesses estados da região sul e sudeste. Essa frente fria vem acompanhada de uma massa de ar polar e vai fazer com que as temperaturas caiam, inclusive já tem condições de geadas em algumas áreas do sul e as temperaturas podem ficar abaixo de 5 graus, especialmente no Rio Grande do Sul. Já no norte e no nordeste, a tendência é de tempo seco. Enquanto a partir da região norte e nordeste não há, essa frente fria não deve atuar e a massa de ar seco deve predominar, favorecendo as temperaturas bastante elevadas, especialmente no interior do Nordeste e algumas áreas do Pará. Para o início da próxima semana, as temperaturas devem cair ainda mais na região centro-sul, podendo haver registro de temperaturas negativas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, o FIES do segundo semestre abre inscrições um mês após o início das aulas nas faculdades. Congresso promulgou nesta quinta-feira a PEC que perdoa partidos por não cumprirem cota e reduz recursos para candidatos negros. E também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, o Congresso Nacional vai realizar a promulgação da proposta de emenda à Constituição que livra partidos políticos de multas eleitorais, conhecida como PEC da Anistia. O projeto zera as multas das legendas que descumpriram os repasses mínimos para candidaturas de pessoas negras, que deveriam ser feitos de acordo com o número de candidatos pretos e pardos. Com a promulgação, as novas regras já passam a valer de imediato para as eleições municipais deste ano, incorporando o texto da Constituição. Não é necessário que seja sancionado pelo presidente da República. A proposta reduz de 50% para 30% a proporção de recursos dos fundos eleitoral e partidário destinados a impulsionar a candidatura de pessoas negras. Tanto em 2022 quanto neste ano, os candidatos negros foram a maioria nas disputas. Os partidos terão até 30 de agosto para distribuir o dinheiro do fundo eleitoral, já com a redução que afeta as candidaturas de pretos e pardos. E as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre começaram ontem e vão até o dia 27 de agosto no site acessounico.mec.gov.br/FIES. O programa não é uma bolsa de estudos, e sim um empréstimo. Os alunos de faculdades privadas têm de pagar, após a formatura, as parcelas que foram financiadas ao longo do curso. Como os resultados só serão publicados no dia 9 de setembro, aqueles que forem aprovados terão perdido mais de um mês de aula, já que a maioria das instituições de ensino privadas voltou das férias no início de agosto. Essa é uma queixa recorrente dos candidatos do FIES, que se veem prejudicados pelo atraso na publicação dos editais do programa. Nessa edição, pela primeira vez, haverá reserva de vagas a candidatos com deficiência ou autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas. E a Justiça libera o pagamento de quase 2,7 bilhões em atrasados do INSS. Quem traz os detalhes é Humberto Ferretti. Justiça libera o pagamento de quase 2 bilhões e 700 milhões de reais em atrasados do INSS. O dinheiro irá para cerca de 170 mil beneficiários que entraram com ação contra o órgão e venceram. São processos de até 60 vezes o salário mínimo, chamados de requisições de pequeno valor, cujo cidadão teve o ganho de causa definido em julho. Normalmente, o segurado procura a justiça para pedir a revisão do benefício ou até a concessão de pensão por morte ou incapacidade. Por exemplo, a consulta para o cidadão saber se foi contemplado pode ser feita no site do Tribunal Regional Federal, da área onde foi aberta a ação. O pagamento dos atrasados é feito via Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Após a determinação da Justiça, o dinheiro costuma estar liberado para saque em até uma semana. Mas o prazo depende da capacidade de cada tribunal de fazer a distribuição. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale.
Notícias de Goiás. 7h33. Um homem foi preso em Valparaíso de Goiás nesta quinta-feira durante a operação que investiga grupo suspeito de extorquir e sequestrar pelo menos 2 empresários na Bahia. A Polícia Civil cumpriu outros 8 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. A Operação Ateia, como foi batizada, atuou além de Valparaíso em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Ibotirama, Irecê, América Dourado, Morro do Chapéu, Camaçari, todos na Bahia, e Itaporanga da Ajuda em Sergipe, além do Distrito Federal. Segundo as autoridades, a investigação teve início em Cotegipe, na Bahia. No local, 2 empresários foram vítimas do grupo no dia 23 de fevereiro e 12 de setembro de 2023. Na época do segundo sequestro, a Polícia Civil conseguiu prender 2 pessoas em São Paulo. Um deles já teve condenação de 12 anos de prisão. E a Polícia Civil Goiana prendeu 3 pessoas suspeitas de aplicarem o golpe do novo número aqui no estado. As prisões ocorreram por meio da operação Fake Family, deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. Sobre as prisões, elas ocorreram em Goiânia, Indiara e Mozarlândia. Um dos investigados já tinha sido preso em flagrante pelo mesmo crime em 2022. Na época, foram apreendidos 56 chips de celulares, documentos em nome de terceiros e máquinas de cartão de crédito. Ele foi condenado e cumpria pena restritiva de direitos. As diligências da corporação, todavia, constataram que ele continuou a cometer os crimes. Já os outros 2 foram presos e confessaram a autoria. Revelaram ainda que recebiam uma comissão de 10% dos valores depositados em suas contas. Balança comercial goiana acumula um superávit de 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Esse levantamento você confere nessa matéria de Eduardo Bernardo. Dados da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços mostram que Goiás acumulou superávit de 4 bilhões e meio de dólares no saldo da balança comercial de janeiro a julho de 2024. No ranking nacional, o estado está posicionado em 8º lugar no quesito de exportações e na 11ª posição em relação às importações, com seu saldo correspondendo a 9,2% do saldo total no período da balança comercial brasileira. Referente aos produtos vendidos, destaca-se em julho o complexo soja, carnes e ferroligas. A China foi o principal destino das exportações goianas. Em julho, Rio Verde manteve sua colocação como o maior município exportador de Goiás, enquanto Anápolis predomina nas importações. No caso das importações, a China também é a maior parceira comercial de Goiás, com uma parcela de 20,57% nas importações. Em seguida, veio a Alemanha e os Estados Unidos. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36 e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou nesta quarta-feira a relação de data e horário dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil deste ano. Os duelos foram definidos em sorteio realizado nesta terça-feira. Além dos confrontos, o sorteio também definiu o chaveamento até a final do torneio. De um lado, o vencedor de Vasco e Atlético Paranaense enfrenta a equipe que avançar no duelo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Na outra chave, o time que conquistar a vaga entre Flamengo e Bahia se encontra com o vencedor do jogo entre Corinthians e Juventude. Confira a data e horário dos jogos de ida, dia 28 de agosto, uma quarta-feira. Ambos os jogos às 21h30, São Paulo e Atlético Mineiro e Bahia e Flamengo. Já na quinta-feira, dia 29 de agosto, os 2 jogos serão às 20h, Vasco e Atlético Paranaense e Juventude e Corinthians. Os jogos de volta no dia 11 de setembro, também uma quarta-feira, às 21h, Corinthians e Juventude, às 21h30, Atlético Paranaense e Vasco. No dia 12 de setembro, à quinta-feira, os 2 jogos às 21h45, Atlético Mineiro e São Paulo e Flamengo e Bahia. E o Cruzeiro está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Foi com drama. Nos pênaltis, o time bateu o Boca Juniors por 5-4. Merentiel cobrou para fora. Depois da vitória por 2-1 no tempo regulamentar, no Mineirão, o jogo de ida havia sido 1-0 para o Boca. Os argentinos tiveram Advíncula expulso com 10 segundos de jogo. A Raposa abriu 2-0, mas sofreu um gol que levou a decisão para as penalidades. O Cruzeiro teve 100% de aproveitamento nos pênaltis. William, Matheus Henrique, Marlon, Dineno e Barrael converteram as cobranças.
Rojo, Lema, Blanco e Figal marcaram para o Boca. No entanto, o Merentiel bateu para fora a quinta batida argentina. O Cruzeiro vai enfrentar agora o Libertad do Paraguai, depois de 2 empates nos jogos de ida e volta com o também paraguaio Esportivo Ameliano. O Libertad se classificou ao vencer a disputa também por pênaltis. E o Flamengo perdeu para o Bolívar por 1-0 em La Paz nesta quinta-feira, mas ainda assim se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores. Com um gol marcado por Bruno Sávio, a equipe boliviana venceu em casa, mas a vitória rubro-negra no Maracanã por 2-0 garantiu o Flamengo entre os 8 melhores da América mais uma vez. O Flamengo enfrenta o Peñarol nas quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo será no Maracanã e a volta no Campeón del Siglo em Montevidéu. As partidas da próxima fase serão nas semanas dos dias 18 e 25 de setembro, com datas e horários ainda a serem divulgados pela Conmebol. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39. Os preços do milho fecharam a sessão dessa quinta-feira em campo positivo na Bolsa Brasileira. Entre as posições mais negociadas, as altas variavam entre 0,2% e 0,5%, que levou setembro a R$ 60,48, o novembro a R$ 63,35 e o janeiro 25 a R$ 66,17 a saca. As altas do cereal no mercado nacional acompanharam os ganhos também do dólar, que encerrou o dia com quase 2% de alta, valendo R$ 5,59. Os preços do cereal seguem refletindo a liquidez mais contida no mercado nacional, com os vendedores de um lado evitando novos negócios frente aos patamares baixos, ao passo em que os compradores também estão menos presentes no mercado agora, uma vez que acreditam que a pressão pode continuar e as oportunidades ficarem ainda mais atrativas de suas perspectivas. Além disso, a colheita da segunda safra de milho continua e também exerce pressão sobre as cotações no cenário brasileiro neste momento. O IBGE prevê uma safra de mais de 31 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas aqui no estado. Juliana Carnevale é quem traz esse balanço. Levantamento divulgado pelo IBGE revela que a produção de arroz em Goiás deve ter um aumento de 17,7% em relação a 2023. O crescimento é superior ao observado no território nacional, de 1,9%. O estudo indica ainda que o estado deve se consolidar como o terceiro maior produtor de feijão do país, com 11,1% de participação na produção nacional. Na projeção da safra de cereais, leguminosas e oleaginosas como um todo, a produção goiana deve ultrapassar 31 milhões e 400 mil toneladas, colocando o estado no 4º lugar do ranking nacional, com 10,5% do total produzido no país. Em relação à safra de 2023, a produção estadual deve ter uma queda de 4,5%, ocasionada principalmente pelos problemas climáticos. A diminuição, no entanto, ainda fica abaixo da observada em nível nacional, que é de menos 5,5%. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.